Mais um programa independente. Ano novo, vida nova, com muito mais esperança, entusiasmo e muita fé. Estamos no início do ano, período de férias e festas. E como sabemos, é nesse período que temos muito mais propensão ao uso de álcool e outras drogas. Nessa época, ocorrem muitas comemorações e as pessoas querem estar juntas para brindarem pelo ano que passou, brindarem pelo ano que vai chegar e curtirem suas férias. E, infelizmente, em muitos casos, as férias estão diretamente ligadas ao consumo exagerado do álcool e de outras drogas. E para nos falar sobre quais os cuidados os pais devem ter com seus filhos em época de férias e festas, está aqui conosco a psicóloga Sônia Pires Vieira. Sônia, realmente é verdade e a gente pode dizer que em período de férias o consumo do álcool e outras drogas aumenta? Sandra, o que a gente tem visto, assim, antes de falar desse período de uso, vamos voltar um pouquinho, vamos dar significado à adolescência. O que é a adolescência? É o período de transição da infância para a vida adulta. O que o adolescente busca nessa época? Ele busca fazer as coisas da maneira dele, do jeito dele, da forma como que ele acha que é certo. Na infância, a gente vai seguindo as orientações dos nossos pais, dos nossos cuidadores, e na adolescência é um período de liberdade, o que o jovem sente-se livre para fazer as coisas da forma que ele acha que é interessante. Aí que entra a questão da droga e o perigo da droga. Por quê? Porque hoje se o jovem vai numa festa, se ele vai num baile, se ele vai numa boate, se ele vai em algum lugar, sempre tem uma bebida à disposição, uma droga à disposição. E como o jovem, o adolescente, sempre está em busca de algo novo, algo diferente, um prazer imediato, a droga é o caminho mais próximo do prazer imediato. Então, nesse período de... Exatamente. E nesse período de festas, nesse período de férias, os pais muitas vezes permitem essa ida ao filho em locais, em eventos e viagens, como uma forma de prêmio, né, por esse período estudado, por esse período dedicado ao longo do ano. E aí eles sim, estão mais vulneráveis, estão mais suscetíveis ao consumo de álcool e outras drogas. E como então os pais podem fazer para prevenir que eles venham fazer o uso, muitas vezes pela primeira vez, nesse período? Essa é uma pergunta muito interessante, porque os pais, às vezes, quando chegam até nós, muitas vezes até as escolas, quando chegam até nós no consultório para pedir informações, é exatamente esse tipo de pergunta. O que você está me perguntando é no momento de férias. E essa prevenção, ela tem que vir muito antes. Não se faz prevenção uma semana antes de começar as férias. Na verdade, os pais precisam estar presentes, os pais precisam estar dia a dia acompanhando o desenvolvimento dos seus filhos. Os jovens, eles precisam se sentir amados. Os jovens, o que eles precisam hoje, Sandra? Sentir que eles têm dentro do seu lar uma pessoa de confiança, uma pessoa que eles possam conversar, que eles possam tirar as dúvidas, as angústias. Então, essa prevenção e essa educação que a gente diz hoje tem que começar desde a infância, é no dia a dia, é ao longo do ano. Para quê? Para que no período de férias esse jovem esteja preparado, muitas vezes, para dizer não às drogas. Desde quando a criança nasce? Ela tem que estar... Na verdade, a gente costuma dizer que desde a gestação, essa mãe precisa ter os seus cuidados iniciais para que essa criança já nasça com uma qualidade melhor, com uma vida adequada, com uma saúde, né, propícia para receber o quê? As instruções, os ensinamentos da família. E a escola? Como que ela pode ajudar? A escola tem um papel tão grande quanto o da família. Assim como a família, a escola pode ajudar nesse processo, como ela pode também ser um caminho ruim num processo de drogas. Existem hoje muitos projetos, existem hoje várias questões da prevenção dentro das escolas para ajudar os jovens, para ajudar as crianças. Né? A gente costuma dizer que prevenção não necessariamente é falar da droga em si. Né? A prevenção é construir com essas crianças, é construir com esses jovens uma qualidade de vida mais saudável. Né? Exercícios físicos, uma boa alimentação, um bom desenvolvimento interpessoal, uma boa comunicação, aprender a dialogar, aprender a falar dos seus sentimentos. Uma boa qualidade de vida em geral. Em geral. A escola é fundamental, tanto quanto a família. Né? A escola, a gente vê hoje que as escolas estão se preocupando cada vez mais a oferecer para esses jovens. Por quê? Porque as escolas também não estão sabendo como lidar com a droga que já está inserida no meio.
Então a prevenção é importante, a educação é importante para quê? Porque quanto mais cedo nós conseguimos atingir essas crianças, esses adolescentes, diminui esse índice de uso de drogas. E um filho que já é usuário, ele já é um dependente químico, já faz o uso de drogas. Como trabalhar com essa época de festas, de férias, que com certeza vai ter mais bebida, o consumo de droga é elevado, como lidar com isso? Na verdade, esse é um período que as famílias se desesperam muito mais, porque muitas vezes o pai, a mãe, os familiares continuam trabalhando e são apenas os filhos que saem num processo de férias, que saem num período maior. Então, eu acho que um ponto importante é a família fazer com que esse jovem assuma o desejo de usar e assuma os riscos, porque muitas vezes a família, sabendo desse uso, financia uma viagem, entrega dinheiro nas mãos. Então, a família precisa ser firme, né? Precisa impor limites, precisa colocar realmente um processo de que esse adolescente, esse jovem, na verdade, comece a adquirir a própria responsabilidade. Se eu quero usar, então eu vou ter que fazer por onde, né? Então, colocar limites é muito importante. E o grupo de amigos influencia? Influencia. O grupo de amigos influencia. E aí a gente, retomando a nossa fala dos limites, né? Um adolescente que teve um histórico de infância com limites, com regras estabelecidas, com pontuações de pais ou mães, ou seja, os papéis muito bem definidos dentro da sua família, tem muito mais chances de não se serem influenciados pelos amigos. Mas aqueles jovens que têm dentro do seu histórico familiar, do seu histórico social, uma dificuldade do que é certo, do que é errado, né? Vamos falar dessas férias e desses bares, o que é isso para eles? É a facilidade que eles têm de estar em contato com drogas, de estar em contato com álcool, não terem o compromisso do dia seguinte ir para a escola. Muitas vezes os pais permitem que esses jovens cheguem mais tarde em casa ou vão dormir na casa dos amigos. Então perde-se um pouco a questão do controle, né? A gente sabe que uma criança que teve um processo de educação e que teve uma participação mais efetiva e afetiva dos pais ou dos seus, né, cuidadores, tem maior facilidade de dizer não para esses amigos, né? Que, na verdade, eles estão buscando prazer, né? Eles estão buscando aquela sensação, o jovem quer aquilo na hora, imediata. Está na droga, né? Exatamente. E, Sônia, para finalizar, deixa uma dica, uma mensagem para os pais que querem, nesse período de férias, ficarem mais tranquilos, saberem que os filhos vão estar no local certo, não vão estar fazendo uso e abuso de drogas. Deixa uma mensagem para eles. Sandra, nós não podemos garantir se esses filhos vão estar no lugar certo. Mas a dica que eu daria, né, eu acho que isso serve não só para os pais de dependentes químicos, mas eu acho que serve para todos nós, para todo ser humano, é o amor. Amem os seus filhos, amem a sua família. Né? Não é fácil. Os pais têm uma missão muito grande, porque educar, porque cativar, porque cuidar, não é fácil. Só que é possível, porque o resultado lá para frente vai ser muito melhor. E muitas famílias às vezes nos procuram, às vezes até as escolas, mas você fala de amor, e como é que é esse tal de amor? Né? Muitos pais não aprenderam a expressar o seu sentimento. Sabem e têm o amor, mas não conseguem essa transmissão de sentimento. A dica que eu dou aqui para quem é do estado de São Paulo, nós temos uma pessoa maravilhosa, uma instituição maravilhosa que é do Padre Haroldo. Temos a orientação de uma internação, de um tratamento, de um período maior, de um período menor, e tem a clínica psicológica, né? Às vezes o jovem não quer ficar internado. Não é do estado, né? Porque a instituição recebe gente do Brasil todo. De todo o Brasil. E, na verdade, a clínica psicológica não é a internação. E, às vezes, a própria família, às vezes o jovem não quer ir até um psicólogo, até uma orientação, mas a própria família pode ir para aprender a expressar esse amor, para aprender a conseguir transmitir esse amor, né? E a expressão do amor, o desenvolvimento do amor, na verdade, é o crescimento espiritual, né? Nós estamos crescendo a cada dia, a cada momento que nós demonstramos amor, né? E às vezes o amor não está nem nas palavras, são nos nossos gestos de cada dia. Sônia, muito obrigada pela presença no nosso programa, que Deus continue te dando sempre essa luz muito forte e que você consiga sempre iluminar o caminho de muitos jovens através do seu trabalho.
Sandra, foi um prazer muito grande estar aqui. Eu estou à disposição. Se precisarem falar comigo, o meu e-mail é sonia@spvconsultorio.com.br. Obrigada. Pois então, como acabamos de assistir a Sônia, o amor é a vontade de se esforçar para crescer espiritualmente. As pessoas genuinamente amorosas são, por definição, pessoas que crescem, pois a jornada rumo ao crescimento espiritual exige coragem, iniciativa e independente de pensamentos e ações. Descobrimos que a maneira de continuarmos a ser pessoas produtivas e responsáveis da sociedade é colocarmos a nossa recuperação em primeiro lugar. E só o fato de pararmos de usar droga e termos uma postura de bem viver, nós já estamos contribuindo e sendo produtivos para a sociedade.